Paz de Deus, irmãos e irmãs. O importante é a mensagem, que a mensagem seja passada e seja compreendida, né, irmãos? O Senhor, ele começou um projeto no Jardim do Éden, e lá ele fez Adão, ele criou todo um ambiente maravilhoso para que Adão existisse, e ali, como um experimento, que o Senhor foi fazendo as coisas e vendo que era bom até na criação da terra, né, irmãos? Então tem um projeto divino aí, e o Senhor vai modelando conforme o resultado que vai se obtendo, né? Porque, por ser um Deus perfeito, ele está criando e ele espera algo perfeito, é o que a gente entende. Foi colocado Adão no Jardim do Éden, e aí o Senhor viu que não era bom ele ficar só. Ou seja, o Senhor não estava seguindo um projeto pré-concebido. O Senhor estava fazendo na inspiração. Quer dizer, ele ia fazendo e está fazendo e vai modelando à medida que as coisas vão fluindo. Dá para entender por que o nome de Deus é Já. O Senhor não prepara as coisas assim com antecedência, né? E o Senhor, já no Jardim do Éden, foi assim, ele viu que Adão não podia ficar sozinho. Então o que ele fez? Ele foi lá e tirou uma costela a costela do Adão e criou a Eva, né, irmãos? Criando a Eva como companheira de Adão, colocou-se ela ali naquele ambiente maravilhoso, com algumas restrições, né? O Senhor falou assim, olha, tudo você pode consumir, tocar, só não toque nisso aqui. Quer dizer, o Senhor deixou ali algo para testar Adão, porque o Senhor está testando. Ele está testando, buscando o que é melhor. E para Adão ele deu uma companheira para ele se apoiar. O que é uma companheira se não o nosso apoio, não é verdade? Então, o Adão tinha como apoio e companheira Eva. E Eva, na sua natureza, irmãos, ela foi concebida, segundo a história, de uma costela. Ou seja, ela era parte, já não era um inteiro, né? Vamos tomar isso assim como uma parábola, né, irmãos? E Eva, na sua fragilidade, era mais suscetível ao convencimento, ao erro, né? Mas o foco era Adão, irmãos. O foco de Deus ali naquele projeto era Adão. E o Senhor também permitiu e colocou ali no Jardim do Éden o que se chama a serpente, que era uma voz que tinha a intenção de testar Adão. E essa serpente, ela convenceu a Eva, que por sua vez, porque se a serpente tentasse convencer Adão diretamente, Adão não ia desobedecer a Deus, não, irmãos. Tem muito homem aí que desobedece a Deus por causa da mulher. Porque a mulher, ela tem o jeito dela de persuadir o homem, né? E muitas vezes o homem, às vezes nem pela sua própria mulher, mas por outra mulher ele acaba cometendo erro. Mas sem dizer que Adão deu ouvido a Eva. Quer dizer, então era todo um cenário, né, montado para testar a fidelidade de Adão. Adão se deixou levar, ouviu a Eva, e ainda tentou depois, os irmãos sabem, tentou se eximir de culpa, né? Tentou, a mulher que tu me desses,
Como se o cenário for assim e tiver alguma coisa diferente, justifica você errar. Não. Adão tinha que ser fiel com Eva, sem Eva, onde ele estivesse, tinha que ser fiel a Deus. Mas não teve perdão, não. O Senhor falou assim, não, você não passou aqui, não deu certo isso aqui. Então, esse cenário aqui de perfeição, que é o Jardim do Éden, não é para você, no estado e como você está, como você foi concebido. Tirou Adão e Eva, claro que era companheiro, tirou do Jardim do Éden e fechou o Jardim do Éden. Pronto. O Jardim do Éden é perfeito demais para você, vai ficar para fora. O tempo passou, né? O tempo passou, a terra foi povoada, muitos homens, muitas mulheres, né? E aí aconteceu aquele incidente a palavra de Deus fala assim, os filhos de Deus encontraram formosura nas mulheres dos homens e tiveram relações com elas. Olha só, os filhos de Deus que fala aí não são os que estão com Deus no céu e que são obedientes, não. Porque esses olharam as mulheres e eles tinham a possibilidade de fazer as suas escolhas e, desobedecendo a Deus, eles tiveram relação com as mulheres. Esses são os caídos. Aqueles que já tinham desobedecido a Deus lá atrás, já estavam na condenação, tiveram relação com as mulheres e o fruto não foi bom. A Bíblia ensina que gerou praticamente monstros, homens grandes, violentos, arrogantes, presunçosos, ou seja, gerou homens pecadores, cheios de pecados. Porque foram gerados na desobediência a Deus. Irmão, todo fruto gerado na desobediência de Deus, a Deus, é um fruto de pecado. E ele é concebido para o mal. Faça tudo segundo a vontade de Deus e você vai estar gerando bênção. Faça fora da vontade de Deus e você que vai estar gerando maldição. E assim foi, a terra foi amaldiçoada com o fruto daquelas relações, né? E o pecado começou a se alastrar pela terra de tal forma que o Senhor olhou mais uma vez e no projeto de Deus falou assim, não, isso não está bom. Tudo é criação de Deus. Deus cria algo que por si vai se criando como uma semente, né? Você coloca a semente na terra e ela vai dando fruto e você vai observando e vai regando, vai dando a condição necessária, mas vai testando também. Vai testando. Irmãos, uma vez eu ouvi uma história a respeito de um bom vinho, como que era obtido a uva do bom vinho. Diz que eles plantavam as videiras, né, num lugar, quando ela alcançava uma certa altura, eles sacrificavam assim a videira, não regando ela. Não regava nenhuma videira, deixava ela lá ao natural e elas iam ter que se virar, mano. Muitas morriam, muitas pereciam. Mas algumas, irmãos, elas resistiam bravamente às intempéries, à privação da água sendo regada, e elas permaneciam firmes. E apesar, às vezes, de estar assim sofrida, mas elas conservavam a vida. Aí o dono da videira, ele olhava assim, essas são as fortes, as que merecem verdadeiramente receber todo o meu tratamento. Então ele te arrancava aquelas que tinham morrido, que tinham estragado, e passava então a cuidar daquelas que eram fortes, sobreviveram, né? E aí se extraía, e, é claro, ia conseguir uma qualidade assim, maravilhosa de uva e um vinho de excelente qualidade. Quer dizer, irmão, nós vivemos num processo de seleção o tempo todo. O mundo, ele foi concebido num processo de seleção. Isso é assim na natureza, no meio dos animais e até nas crianças. Antigamente, irmãos,
A ciência não se metia no processo de Deus, não. Antigamente, uma mulher tinha 18 filhos, às vezes, mas vingava 7, só os mais fortes. Hoje em dia, o mundo está criando critérios que ele vai contra a ordem natural das coisas, né? Mas não vamos tratar disso, não, porque senão vai entrar contra o politicamente correto e vai criar atrito, e não é esse o objetivo. A palavra de Deus, ela vem para trazer luz. Então, irmãos, o mundo se encheu de pecado, muito pecado. Aí o Senhor olhou novamente para o projeto dele e falou assim, não, também não está dando certo isso não. Desandou, vamos recomeçar novamente. Irmãos, o nosso Deus, na sua perfeição, ele não tem problema em recomeçar do zero, não. Ele tira o que salva e ali ele começa a alimentar, né? A dispensar uma benção. Esse é o processo do Senhor, né? Mas aí ele escolheu Noé, porque Noé era fiel, e apesar de todo o pecado, toda a adversidade ao redor, Noé se mantinha fiel a Deus. Bem-aventurado é aquele, irmãos, que apesar de toda a adversidade que te cerca, com todo o pecado que te cerca, você não se deixa contaminar. Você se mantém ali, ó, fiel a Deus, fiel. Então Noé foi escolhido para construir uma arca devagarinho, né, irmão? Porque como que um homem vai construir só com os seus membros da casa, eram 7, uma arca enorme daquela, rapidamente? Não, irmãos. O Senhor deu tempo de muita gente se arrepender dos seus pecados. E Noé pregava, ele falava, olha, vocês estão no caminho errado. Vocês estão fazendo o que não é correto. E Noé era tido como louco. Isso é um maluco. Onde já se viu construir uma arca no seco? Irmãos, às vezes as pessoas acham que a gente está cometendo loucura no nosso modo de vida, na nossa fidelidade a Deus. Nós somos mal interpretados e maltratados porque somos fiéis a Deus e ao seu propósito, e o propósito de Deus para muitos é estranho, porque vai contra os seus desejos, os seus anseios carnais, né? Mas Noé foi fiel, construiu a arca, colocou os animais como o Senhor mandou, para um recomeço, E toda a terra foi exterminada, todo o pecado, o Senhor queimou o que não era bom. Ele falou, vamos aí a partir de Noé, né? E aí vem acontecendo, irmãos. Aí o povo vem na terra, mas tem todo um cenário, tem toda uma condição para ser testado. É como o ouro que vai ao fogo, é como a semente, o Senhor Jesus já falava, né? Que o reino de Deus é assim, você joga a semente, tem aquela que cai no lugar errado, tem aquela que cai nas pedras, nos espinheiros, né? E ele ensina tudo para a gente, mas aquelas que dão fruto são as que vão ser verdadeiramente regadas e vão sobreviver e vão dar frutos, né? Nós estamos sendo testados o tempo todo. E o Senhor não tem problema com esse negócio, não. Ele recomeça, mas o que é bom, ele retém. É como essa técnica do cultivo da uva. O que é bom, aquele que cria, ele retém. Irmãos, vamos resistir às intempéries, vamos resistir aos pecados, vamos manter-nos na fidelidade, para que possamos ser escolhidos para receber o verdadeiro tratamento de Deus. Agora, nós estamos no tempo que não tem água sobre a uva, fazendo essa apologia, né? Nós estamos recebendo aquele sol quente, mas nós temos que buscar, fincar as raízes, como a videira faz, fincar as raízes para buscar água lá embaixo. Nós temos que buscar água do Senhor e se manter vivo
na presença do Senhor. Porque quando o Senhor vier, e dessa vez ele vai vir com fogo, irmãos, vai vir com fogo. Da mesma forma que o Senhor já tantas vezes abriu a terra e colocou os inimigos e até aqueles que eram contra a vontade de Deus, o Senhor é aquele que ele está queimando o que não presta, destruindo o que não presta, tirando o que não é bom. Ele está aperfeiçoando a obra dele, irmãos. Mas o Senhor não está aperfeiçoando todos, não. A uva fraca, a videira que não dá bom fruto, aquela que não está propensa a resistir às intempéries, né? Esses aí vão ser tudo queimados. Uma grande multidão, irmãos, que simplesmente está virando as costas para Deus, vão todos ser queimados. Mas aqueles que se permanecerem firmes e fiéis, irmãos, esses vão receber o tratamento especial de Deus. Mas a mensagem é para entender que Deus está num projeto, mas num projeto maravilhoso de aperfeiçoamento, de purificação. E nós, para que possamos fazer parte desse projeto, bendito é o nome santo do Senhor, nós temos que nos manter fiel, apesar de todo o pecado, apesar de toda a dificuldade. Não importa o que acontece, nós estamos sendo testados, como Adão foi, como todos os demais foram, como os povos do Senhor foram testados, mas sempre tinham os profetas para alertar o povo, olha, é por aqui, é por ali. Então sempre vai ter da onde conseguir um pouco de água para se manter vivo, até que aqueles que não servem para o projeto do Senhor sejam identificados. Aí, irmão, entra a parábola da semente, entra a parábola do joio e do trigo, entra toda a palavra do Senhor, todo o evangelho do Senhor, ele é compreendido nessas questões, que o Senhor está aperfeiçoando o projeto celestial dele. E para nós fazermos parte desse projeto, nós temos que nos manter fiéis. Fiéis a Deus. Fiéis à sua palavra. Irmãos, tomando cuidado para que nós não sejamos enganados pela grande multidão. Porque há muitos aí, há uma multidão que vai para lá, vai conforme o vento daqueles que estão liderando, daqueles que estão formando suas opiniões. Quem forma a nossa opinião é só Deus. Não adianta, irmãos. A igreja, para muitos, é uma bengala, é uma Eva. Porque você é o projeto de Deus. A igreja é como uma Eva, é como para você se apoiar, né? Te ajudar no caminho, né? Mas é através de Eva que tinha a serpente para poder testar você. Então, até na igreja, irmãos, que serve para você como um apoio, você está sendo testado. Cuidado. Nem tudo que você ouve é para você fazer. Como é que você vai saber? Se mantém fiel à palavra de Deus. E a palavra de Deus veio mais reforçada para nós e simplificada, porque o Senhor Jesus falou assim, a palavra está sendo entregue aos pobres. O Senhor está escondendo dos sábios, entregando aos simples. O Senhor simplificou a coisa, entendeu? Nós não precisamos de intérpretes, de homens estudados. Nós precisamos nos manter na fidelidade, na simplicidade do Evangelho, que é simples. É o amor, é a caridade, é suportar tudo, é perdoar tudo, não se contaminar com nada e se manter ali fiel ao Senhor, não se sujar, porque nós estamos sendo testados. A serpente estava no jardim do Éden, a serpente estava na terra, a serpente convenceu tanta gente. Mas, irmãos, não se deixe convencer pela serpente.
E não pense que você vai para a igreja. Olha, a serpente estava no jardim do Éden por permissão de Deus. Os demônios estão na terra por permissão de Deus, porque nós precisamos ser testados para ver se nós fazemos parte da boa safra, das videiras boas. Que Deus possa abençoar nossa mente e nos ajudar a nos mantermos na fidelidade. Amém.